Boa noite, galera. Professor Nilberto Almeida falando. Mais um vídeo então. Vamos dar prosseguimento à nossa preparação. Esse vídeo aqui de Física 2 de calorimetria também para a galera do Pré-Veste, tá? Esse é só de exercícios. Vez por outra cai questão de calorimetria na UERJ. Pode cair no Enem também. Então você vem comigo aqui que a gente vai fazer algumas questões para que vocês possam estar treinando, né? Que foi o último assunto que a gente trabalhou em sala de aula. E aí eu faço um resuminho aqui com a galera, tá bom? Então vamos lá. Questão da Universidade Federal da Bahia. 1 litro de água a 25 graus Celsius é colocado no congelador, obtendo-se após certo tempo gelo a menos 10 graus Celsius. Considere o latente de solidificação 80 calorias por grama, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, do gelo meia caloria por grama grau Celsius. Ele quer a quantidade de calor extraída da água. Bom, como ele está pedindo a quantidade de calor extraída da água, a gente vai fazer o seguinte, importante aqui. Questões de calorimetria, né, que tem, no caso, trocas de calor, a gente tem que saber que o calor cedido mais a quantidade de calor recebido, ela tem que ser igual a zero, tá? Isso quando for troca de calor. Essa questão basicamente não é troca de calor, mas a gente vai estar usando isso, tá? Nas outras questões. Essa questão, ela quer a quantidade de calor total extraída. Bom, tá a 25 graus Celsius. Primeiro, eu vou fazer a água cai a temperatura de 25 a 0, então tem um calor sensível. Depois, a água vai virar gelo, tem um calor latente, que é a quantidade de calor 2. E terceiro, eu vou pegar o gelo e vou abaixar a temperatura do gelo até menos 3, até menos 10. Tá bom? Então, essa questão é tranquilinha, ela não está falando aí de trocas de calor, é basicamente só a quantidade de calor mesmo, tá? Bom, a primeira quantidade de calor é MC delta θ, tá? Isso daqui tem a ver com a água. Faz a quantidade de calor latente, porque a água vai virar gelo, então massa de gelo vezes o latente solidificação. Um detalhe, o certo é botar negativo, né? Mas ele já falou que vai ser extraída, então vou fazer a conta normalmente, mas a gente sabe que no final fica negativo, porque está cedendo o calor. Mais a quantidade 3, que é o calor sensível do gelo, abaixando mais ainda a sua temperatura. Então é MC delta θ. Botar θ2, θ1. Então fazendo essas continhas a gente vai chegar lá. Então quantidade total. Massa. Bom, ele falou 1 litro de água. 1 litro de água. 1 litro é igual a 1 quilo para água pura. E 1 quilo é igual a 1000 gramas. Calor específico da água. 1. Variação. 25 menos 0. Tá? Ou 0 menos 25. No caso da temperatura final é 0 e inicial é 25. Tá? Aqui eu não vou me ater a esse detalhezinho, uma vez que ele já falou que é extraída, mas ficaria negativa. Massa, 1000. Latente de solidificação, 80. Bom, massa, 1000. Calor específico do gelo. Vou dar aqui 1, aqui 2. Do gelo é meio. 0,5. Bom, agora quanto que a temperatura vai baixar? Vai baixar de 0 a menos 10. Então, 0 menos menos 10. 0 mais 10. Então, a quantidade total vai ser 25.000 mais 80.000 mais 5.000. Então, o que total vai dar 110 mil calorias. Ou, quantidade total, 1,1. 1, 2, 3, 4, 5. 1,1 vezes 10 à quinta calorias. Beleza, galera? Essa foi a primeira questão. Eu indico que a galera pega essas questões para fazer, né, refazer em casa, tá? Bom,
Questão 2. PUC. O gráfico ao lado representa a quantidade de calor Q absorvida por um corpo de 100 gramas de massa em função da sua temperatura θ. O calor específico da substância que constitui o corpo é em caloria por grau Celsius, que é o calor específico. Bom, olhando para o gráfico, ele deu a quantidade de calor e a temperatura, né? De 0 a variação da temperatura. A variação da temperatura aqui é 50 graus Celsius. Delta θ, 50 graus Celsius. Então, vamos lá. Quantidade de calor, MC delta θ. Bom, a quantidade de calor é 1000. A massa ele dá no enunciado. Ó, lá no enunciado ele fala que tem 100 gramas de massa. Tranquilinha a questão. O calor específico que ele quer, variação da temperatura é 50. Fazendo as continhas, o calor específico é 10 sobre 50, que é 1/5 ou 0,2 calorias por gramas de grau Celsius. Uma questão tranquila também, sem mistério. Vamos para essa questão do ITA agora. Um bloco de massa M1 e calor específico C1, a temperatura θ1 é posto em contato com um bloco de outro material com massa, calor específico e temperatura respectivamente M2, C2 e θ2. Depois de estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois blocos, sendo C1 e C2 constantes, e supondo que as trocas de calor com o resto do universo sejam desprezíveis, a temperatura final deverá ser igual a... Aí sim, agora estamos falando de trocas de calor. Então, calor cedido mais a quantidade de calor recebida é igual a 0. Bom, vou supor o seguinte, olha para cá, acompanha aqui. Vou supor que um está com a temperatura maior e a outra com a temperatura θ qualquer acima de 0 aqui, tá? Então, você tem uma temperatura θ1, θ2 e aqui um θ de equilíbrio. Ele quer a temperatura final, tá? E aqui um tempo qualquer, né? Tempo que demorou para acontecer isso. Tá aqui temperatura. Temperatura. Então, vamos lá. Calor cedido. M1, C1. Quem está cedendo é θ2, né? Tá. M2, C2. Bom, θ menos θ2, que é o final, mais M1, C1, final menos inicial, θ menos θ1. Tudo isso igual a 0. Isso vai garantir, então, a condição aí de equilíbrio térmico. Calor cedido mais calor recebido igual a 0. Fazendo as continhas, ele quer o θ, né? Que ele quer a temperatura final θ. Então, M2, C2, θ, menos M2, C2, θ2, mais M1, só fazer distributiva, pessoal. M1, C1, θ, menos M1, C1, θ1, igual a 0. Bom, vamos explicitar θ. Então, vai ficar M1, C1, mais M2, C2, tudo isso vezes θ. Estou botando θ em evidência. E esses dois aqui eu estou passando para o outro lado. Ou somando o oposto dos dois lados. M1, C1, θ1, mais M2, C2, θ2. Com isso, então, nós temos que θ é igual a M1, C1, θ1, mais M2, C2, θ2, dividido por M1, C1, mais M2, C2. Questão tranquila, apesar de ser do ITA. Questão aí sem muito mistério. Tá bom, galera? Agora vamos para umas questões um pouco melhores. Colocam-se 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água. Observe que não foi dada a temperatura da água. Após certo tempo, verifica-se que existem 30 gramas de gelo boiando na água. Opa! Gelo boiando na água. E em equilíbrio térmico. Então, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? 0 graus Celsius. Por quê? Porque tem gelo.
admitindo-se que não ocorreu troca de calor com o ambiente e que o latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Letra A. Qual é a temperatura final da mistura? 0 graus Celsius. Tá? Por quê? Porque tem gelo boiando na água. Toda vez que tiver gelo no final da mistura e está em equilíbrio, significa que a temperatura de equilíbrio é 0 grau. Qual a temperatura inicial da água? Bom, vamos pensar um pouco. Quanto de gelo a gente perdeu? Tinha 50 e caiu para 30. Então, eu perdi 20 gramas de gelo. Quem cedeu calor para esse gelo derreter? Foi a água. Vamos ver quanto de calor eu precisei para derreter o gelo. 20 gramas de gelo. Então, quantidade de calor para derreter o gelo. Massa, foram 20 gramas derretidos de gelo. Calor específico do gelo. Não, ele foi derretido. Então, latente fusão do gelo, desculpa. Latente fusão do gelo. Então, a quantidade de calor de gelo, desculpa, para derreter o gelo vai ser 20 vezes 80. 8 vezes 2, 16. 1.600 calorias são necessárias para derreter 20 gramas de gelo. Daí, essa quantidade de calor para derreter o gelo foi a quantidade de calor fornecida pela água. Como a temperatura de equilíbrio é 0, o Δθ vai ser a própria temperatura inicial da água. Então, a quantidade de calor que a água cedeu vai ser massa de água, calor específico da água vezes Δθ. Então, 1.600, massa de água ele deu, vale 100, calor específico 1, vezes Δθ. Pam, pam. Então, a variação da temperatura da água é 16 graus Celsius. Como a temperatura final é 0, então os próprios 16 é a temperatura inicial, 16 graus Celsius. Questão boazinha, mas não tão difícil, tá? E uma última questãozinha aqui também, muito legal. Questão da Faculdade de Engenharia Industrial, FEI São Paulo, diz assim: o calorímetro da figura de capacidade térmica desprezível tem um furo F. Colocaram-se no calorímetro 30 gramas de gelo fundente a 0 graus, latente fusão 80 calorias por grama, e M2, 100 gramas de metal de calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius. A temperatura θm. Atingido o equilíbrio térmico entre o gelo e o metal, observa-se que restou 1/3 da massa inicial do gelo. Qual a temperatura θm? Ou seja, ele quer a temperatura inicial. Bom, a temperatura, como está sobrando gelo, a temperatura, então, de equilíbrio vai ser 0. A gente já viu isso na questão anterior. Só que aqui está trabalhando com fração, uma coisa diferente. Restou 1/3 da massa. Se restou 1/3 de 30 gramas, então se restou 1/3 de 30, 1/3 de 30, eu tenho 10 gramas de gelo restante. Então, quanto que foram utilizados? Foram utilizados 20 gramas de gelo. Se foram utilizados 20 gramas de gelo, o calor fornecido pelo metal que está mais quente para o gelo, essa quantidade de calor foi necessária para derreter 20 gramas de gelo. Então, eu vou achar a quantidade de calor para derreter esses 20 gramas de gelo. É 20 vezes o latente fusão para derreter o gelo. O latente fusão é 80. Também 1.600 calorias. Essas 1.600 calorias são as calorias necessárias para derreter 20 gramas de gelo. Derretendo 20 gramas de gelo, vão sobrar 10 gramas de gelo, que é 1/3. Daí, a quantidade de calor fornecida pelo metal vai ser 1.600. Agora, como é que calcula essa quantidade de calor? É a massa vezes o calor específico vezes Δθ. A massa desse metal é 100. O calor específico 0,2 vezes Δθ. Agora é só fazer continhas que vai sair. Então, 16 igual a 2/10 vezes Δθ. 160 por 2, Δθ igual a 80. Δθ
igual a 80 graus Celsius. Como a temperatura final é 0, vou até fazer essa continha mais devagar aqui, ó. Temperatura delta θ é T final menos temperatura inicial, tá? Ou vice-versa, que a gente está trabalhando aqui com temperatura. Vou botar inicial menos final. Isso igual a 80. Então, θ inicial, a final é 0, igual a 80. Então, a temperatura inicial é 80 graus Celsius. Essa diferença aqui que está dando aqui é porque a quantidade de calor lá no início seria negativa, tá? Mas aqui não vai influenciar a questão, porque a gente só está vendo a questão da temperatura, tá bom? Bom, 5 questõezinhas aí bacanas de calorimetria. Espero ter ajudado a galera. Professor Nibert Almeida. Esse material aqui é tanto para a área militar, turma de oficiais e praças, como a galera do Pré-Veste, tá bom, galera? Curso Emérito Preparando Vencedores. Um abraço.